Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, de um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto fundamental, esse assunto essencial, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palavriar, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba, publicado pela Editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, que é uma coletânea de contos que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palavriar, no setor universitário. Muito bom esse livro. E também publicado pela Editora Kelps de Goiânia. Meu último livro, que saiu ano passado, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu as defino como sendo poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma reflexão, uma análise da vida e do mundo. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no setor universitário. Muito bom esse livro. As Linhas da Harmonia. Muito bom que vocês comprem. Muito bom mesmo. E publicado pela Editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O nosso tema de hoje é a subjetividade. É a forma de inovar o ser humano? Eu já começo com uma provocação, com uma indagação, com uma pergunta. A subjetividade é a forma de inovar o ser humano? Nesse tema de hoje nós vamos falar disso, né? Vamos falar da subjetividade, que é tão importante em nossa vida, em nosso viver, para fazer com que nós tenhamos uma capacidade analítica do mundo e da sociedade. Neste começo, um tópico importante para a gente começar o nosso conteúdo. Nesse começo de nosso assunto, quero deixar uma indagação sobre a subjetividade e a sua relevância nesse mundo em transformação a cada instante. É o que eu falei, né? Eu deixo uma provocação para vocês pensarem, refletirem e analisarem o que vem a ser a subjetividade, qual a sua função, quais as suas características e o que é importante a gente delinear da subjetividade. Entretanto, antes de responder a uma interrogação, o que devemos dizer o que é a subjetividade? O que é a subjetividade? É a pergunta, né, a indagação que a gente tem que responder. Que, entretanto, antes de responder a uma interrogação, a gente deve enfatizar isso. O que é a subjetividade? O que é essa forma tão importante que nós temos no mundo de interpretar, de definir e de entender o mundo à nossa volta? Diante de tudo isso, devemos ter em mente que a subjetividade é a capacidade de refletir, interpretar e decifrar códigos que vão fazer um sentido em nossa vida pós-contemporânea. Ou seja, a subjetividade é isso, pessoal. É a capacidade que o ser humano tem de interpretar, decifrar códigos, né, símbolos, formas de ver o mundo, para que a gente possa ter uma análise crítica da sociedade e tudo que está à nossa volta, nesse mundo pós-contemporâneo que nós estamos vivendo, com a inteligência artificial, com os algoritmos. Então, é fundamental a subjetividade para nós termos a capacidade de entender tudo isso e transformar a sociedade.
A subjetividade está em cada ser humano. Basta que desenvolva a capacidade analítica de pensar e construir uma sociedade melhor, justa e transformadora e edificante em belos exemplos a serem seguidos. É isso, né? A subjetividade está em cada um de nós seres humanos. Quando olhamos a natureza, quando percebemos tudo que está à nossa volta, nós pensamos em tudo que está à nossa volta, estamos tendo a subjetividade, estamos tendo a capacidade de interpretar o que está à nossa volta. E indo mais além, a subjetividade, ela proporciona isso, né? A capacidade, todo ser humano tem essa subjetividade inicial, mas aqui aborda a subjetividade no campo mais amplo, né? O campo da capacidade analítica, da capacidade de desenvolver ideias, de reformular conceitos e de transpor novos pensamentos para uma sociedade melhor, uma sociedade que está em evolução. Os plenos objetivos da subjetividade estará em edificar um indivíduo preparado, questionador, inovador e formulador de ideias brilhantes que vão mudar o globo em todas as abrangências que se revelam em nosso cotidiano de infinitas realidades. É isso, né? A subjetividade é isso. É os pelos objetivos que vão fazer com que vai edificar o indivíduo, vai fazer com que ele seja preparado, né, seja um sujeito que esteja no mundo preparado, questionador, inovador, né, que vai sempre trazendo novas ideias, novos pensamentos, formulador, que vai formular conceitos, né, vai formular pensamentos e vai fazer com que a sociedade seja uma sociedade brilhante, com ideias brilhantes, que vai remodelar o globo e tudo que está em seu tempo, em sua história. Vai ser um sujeito protagonista da sua história, não um sujeito passivo da sua história, passivo da sua história, mas um sujeito protagonista, ativo, um sujeito que vai transformar o seu viver. As características da subjetividade, outro ponto importantíssimo que eu vou falar com vocês agora. As características da subjetividade devemos definir em 3 fases. A subjetividade inicial, a subjetividade intermediária e a subjetividade conclusiva. Eu vou abordar sobre esses 3 temas agora com vocês. A subjetividade inicial, onde o ser humano tem contato com as primeiras letras, impressões novas do mundo em uma sociedade conceituando símbolos que façam parte de sua vida. Ou seja, isso aí começa lá nos primeiros anos de escola, né? A subjetividade inicial, quando aprendemos as primeiras palavras, o alfabeto, as vogais e tudo que está inserido, a partir daí a gente entra em contato com um novo mundo, com uma nova forma de pensar, de agir, e assim vai se desenvolver os conceitos, né? Vai passar a ter conceitos sobre o mundo que ele vive, sobre a sociedade que ele está inserindo. Então, isso começa nos primeiros anos iniciais da vida humana, nos primeiros momentos da vida humana, em que está no período infantil, que começa toda essa subjetividade inicial. A subjetividade intermediária, em que o ser humano tem acesso um pouco ampliado de conhecimentos avançados, porém está em seu estágio conceitual, sem que leve a uma grande indagação plena. Ou seja, essa subjetividade intermediária é a subjetividade que nós colhemos no período de colégio, né, onde aprendemos conceitos, passamos a definir conceitos, mas não temos ainda uma forma de questionamento, uma forma de interpretar o mundo na sua lógica mais plena, na sua lógica de uma capacidade indagadora. Então, essa subjetividade intermediária, ela se alicerça também no ensino médio, porque aí você vai passar a ter conceitos, vai saber de novos conceitos, de novas formas da geopolítica mundial, mas não vai ser uma subjetividade avançada, que vai fazer com que ele indague e questione, vai ser uma subjetividade que vai alicerçar os conteúdos para mais na frente.
A subjetividade conclusiva, essa aí é a mais importante, a subjetividade conclusiva, em que o ser humano consolida um arcabouço de conhecimentos específicos e interpretativos, e com isso, consequentemente, que o fará indagar e buscar soluções para o seu viver e também a coletividade que está incluída. Ou seja, essa subjetividade conclusiva é que o ser humano passa a ter um campo mais avançado de ideias, vai ser uma capacidade mais ampla de pensar, de refletir e de analisar, vai ter acesso a conhecimentos específicos, a conhecimentos que ele não tinha na fase inicial nem na fase intermediária, e vai passar a ser um questionador, um sujeito analítico, um sujeito que repete e que transforma o seu viver. E isso tudo vai se conseguir através da leitura, através de que ele chegue a uma universidade, passe a ter acesso a conteúdos mais elaborados, e assim vai ser um sujeito ativo, sujeito reformulador e também indagador em todas as suas fases, em todas as fases da vida humana. Então, com isso, essa subjetividade conclusiva, ela é isso, ela vai concluir toda uma forma de pensamento humano que vai fazer com que o pensamento humano avance para frente, não fique parado, porque o ser humano, ele não fica estático, ele evolui, ele vai para frente. Então, é isso, a subjetividade conclusiva é isso, a capacidade que ele terá de remodelar o mundo através de novos conceitos. O subjetivar é a expressão plena de um entendimento prioritário que devemos assinalar em todo o tempo vivencial que estaremos nesse mundo. Ou seja, o subjetivar, o pensar, o raciocinar, o interpretar, o decodificar é a expressão máxima do ser humano, né? Porque vai fazer com que o ser humano tenha um entendimento prioritário, um entendimento de interpretar fatos, acontecimentos e modos de viver que ele não teria se quando ele tem uma subjetividade mais inicial. Então, com isso, o subjetivar nesse sentido, ele vai ser uma forma muito avançada de abranger todos os aspectos humanos, de interpretar o ser humano, de fazer que o ser humano seja um sujeito de grandes transformações, de grandes percepções em sua vida, em seu viver, projetando novos momentos de transformação em sua vida. Porque assim vai ser o subjetivar, nesse caso, o raciocinar, o refletir e o analisar, vão ser essenciais para que o ser humano possa transpor a barreira da discriminação, ultrapassar os modos de exclusão. Vai ser fundamental isso, é o subjetivar, porque assim o ser humano vai ser um sujeito pronto, um sujeito analítico, um sujeito que possa demonstrar toda a sua capacidade de remodelar sua vida. Na fase penso, logo existo, do filósofo René Descartes, está toda a subjetividade humana, entender a si mesmo, o mundo, a sociedade e todas as variáveis de renovação que estamos com isso assistindo em acontecimentos singulares que se denominam. Ou seja, nessa frase tão famosa de René Descartes, penso, logo existo, está toda a evolução humana, está toda a subjetividade humana que faz com que o ser humano possa pensar antes de agir, possa pensar antes de tomar uma decisão, possa refletir, possa analisar e possa, assim, consolidar novos parâmetros em sua vida, no mundo, em tudo que está à sua volta. E com isso ela vai fazer uma sociedade melhor, uma sociedade que vai analisar todas as variáveis e assim ele vai ter uma renovação plena, uma renovação que vai fazer com que ele vai estar
assistindo acontecimentos singulares que se denominam e a partir disso vai transformar, vai evoluir esse mundo para um mundo mais justo, melhor e igualitário. Então, essa fase é de suma importância, penso, logo existo, de René Descartes, porque se traduz em um pensar sempre indo para frente, sempre transformando o mundo, sempre renovando o mundo e sempre evoluindo para um tempo melhor e igualitário. Os caminhos para a subjetividade estão em pontos a serem revelados em leituras de textos, partindo de textos simples e medianos, e, por fim, textos complexos, onde o ser humano terá a consolidação de decifrar e ressaltar ideias que não concorda e demonstrar com isso, abordando conceitos em consonâncias, ou seja, que está em pleno acordo, sendo com isso um protagonista de seu tempo presente em todas as atividades da perspectiva humana. Ou seja, os caminhos da subjetividade, que está bem elencado nesse texto, falando da capacidade do momento escolar, do período escolar, em que o aluno deve ter acesso a um texto inicial para ir para um texto mediano e por conseguinte, chegar a um texto mais avançado, porque a leitura, ela começa assim, ela começa de um texto inicial, de um texto simples, para depois um texto mediano e depois um texto avançado, para que o indivíduo possa conseguir superar etapas e assim ter uma capacidade reflexiva e principalmente uma capacidade analítica de demonstrar o seu modo de ver, o seu modo de pensar e analisar a vida. E assim vai ser um sujeito indagador, um sujeito que vai evoluir e vai transformar o mundo, transformar a sociedade e vai ressaltar, através disso, vai ser um sujeito protagonista, que não vai aceitar tudo pronto, que vai questionar ideias concebidas que ele não concorda e também vai reformular outras ideias fazendo um contraponto. Então é fundamental a gente entender isso, que a subjetividade acontece em textos simples, medianos e avançados para formar um cidadão pleno, um sujeito inovador e também vai evoluir para um tempo melhor, um tempo em que ele vai transformar a sociedade e o mundo. A objetividade é um tópico importante, é muito apregoada em nossos dias. As novas gerações querem que os objetivos aconteçam de forma rápida e, com isso, não têm a capacidade subjetiva para entender que a vida é feita de etapas que iremos ultrapassando para chegar ao ápice da vitória desejada, que assim almejamos em nossas vidas cotidianas, que se configuram em um percorrer de nossa história. Ou seja, a objetividade, ser objetivo é importante, ninguém questiona isso, ninguém duvida disso. Então, na nossa vida temos momentos que temos que ser objetivos. Mas a subjetividade nesse ponto é fundamental, porque o ser humano vai ter a capacidade de entender a sua vida e o mundo. No caso específico aqui que eu abordo, eu estou falando das novas gerações, dos jovens, que eu também fui jovem, eu sei que é isso. Os jovens têm essa capacidade de não querer seguir etapas, de não querer esperar etapas serem ultrapassadas. Ele quer que essas etapas já sejam percorridas e já cheguem ao ápice final, ao ápice da vitória. Eu entendo isso porque eu também fui jovem e já passei por isso. Mas nós devemos analisar que a vida ela é feita de etapas, ela é feita de obstáculos que o ser humano deve ultrapassar e deve com isso, através dele superar essas adversidades, ele vai ser um sujeito que vai valorizar a vitória, vai chegar ao ápice da vitória, vai chegar ao ponto alto da vitória, falando que ele fez algo diferente no mundo, que fez algo que pudesse transformar a sua vida e o seu viver. E com isso ele vai ser
ter seu trabalho elogiado, vai ter sua vida melhorada e vai conseguir novos objetivos que vão se traduzir em novas vitórias em sua vida. Então é fundamental a gente entender isso, que a subjetividade desse ponto, ela é essencial para que o ser humano espere que as coisas aconteçam, espere que supere os obstáculos, espere, fundamente que as adversidades são essenciais para moldar o ser humano e fazer que ele seja um sujeito superador de todos os desafios, que vai conseguir uma vida melhor e justa. Ser subjetivo em nossos dias é fundamental para uma sociedade crítica que analisa, reformula e construirá um mundo melhor para todos os indivíduos postularem o sentido pleno em suas realidades. É isso, né? Que ser subjetivo em nossos dias é essencial para uma sociedade que critica, uma sociedade que analisa, que reformula e que constrói um mundo melhor. Um mundo onde todos têm acesso à educação, à saúde, a uma vida digna, a um modo de analisar o seu tempo, a sua história, e também uma forma também de construir novos paradigmas que vão ser fundamentais para o seu viver. Então, ser subjetivo nesse ponto é importantíssimo, porque ele vai criticar, ele vai analisar e ele vai reformular. E não vai ser uma crítica pela crítica, vai ser uma crítica bem fundamentada, uma crítica bem analisada, em que ele vai expor pontos bem elaborados, que vão se traduzir em uma forma muito importante de transformação da vida. Então, o que a gente tem que enfatizar é isso, que o ser subjetivo nos dias de hoje é de suma importância e de grande relevância para um tempo melhor. As perspectivas da fundamentação teórica sempre levam a subjetividade em seu ponto máximo de conceituação, porque o ser humano sempre procurou levar o seu pensamento diante das suas várias adversidades que se configuram a cada dia de sua existência. Esse ponto é de suma importância, né? Porque as perspectivas da fundamentação teórica da subjetividade, elas falam isso, né? Que a subjetividade faz que o ser humano chega ao ponto máximo de conceituação, que faça com que ele procure elevar seu pensamento, procure fazer com que esse pensamento elevado faça que ele supere as adversidades e assim configura cada dia da sua existência humana, vai se desenhar cada momento do seu viver, cada forma de expressar, cada forma de definir um modo de transformação. Então, as perspectivas da subjetividade vão fazer isso, vão fazer que seja um sujeito inovador, autêntico, reformulador e conceituador de um mundo em evolução que acontece a cada dia de sua existência humana. Então é fundamental que tenhamos essa noção bem abrangente da subjetividade. Por fim, devemos ressaltar que ser subjetivo em nossos tempos contemporâneos não é uma tarefa fácil, pois o ser humano se acostuma a ter tudo pronto e com isso não consegue, às vezes, pensar e analisar, sendo com isso massa de manobra das classes dominantes. Por isso se torna fundamental a subjetividade, fazendo dele um ser autônomo e com isso independente, construtor de ideais tão importantes em nossa evolução humana. Ou seja, devemos ressaltar que ser subjetivo nos tempos atuais, nesse tempo de pós-contemporaneidade, né, no tempo que estamos vivendo, é muito difícil, é uma tarefa árdua, mas que deve ser encapada a cada dia, que deve ser fazer com que aconteça a cada dia, porque não devemos aceitar tudo pronto. Foi igual o tópico que fala, que o ser humano se acostumou a aceitar tudo pronto, aceitar no teu trabalho de fazer, no teu trabalho de elaborar, no teu trabalho de pensar, de analisar, de refletir. Ele acostumou a isso, ele acostumou
a conectividade, a informação pronta, e sem analisar tudo isso, sem entender tudo isso, sem repetir tudo isso, sem ter a capacidade de postular um novo pensamento, um novo ideal, uma nova ideia. Então, o ser subjetivo, nesse ponto, é essencial para uma sociedade igualitária, para uma sociedade onde não tem exclusão, para uma sociedade em que acabe todas as divisões sociais, para um tempo onde haja uma irmandade, onde haja uma concórdia, onde o ser humano veja o outro como seu semelhante, não como inimigo, onde haja o respeito, a tolerância, o pensamento diverso. Então, ser subjetivo nesse ponto é fundamental, é a tarefa árdua, porque o ser humano acostumou a aceitar conceitos prontos, acostumou a ser relegado a segundo plano e também não questionar, não analisar, sendo assim uma massa de manobra das classes dominantes que estão aí para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam estereótipos prontos, que não analisem, que não questione, que não avalie, sendo massa de manobra, que vão sempre ser subjugados e não vão ter a capacidade de transformar suas vidas e seu viver. Então, a subjetividade, ser subjetivo, é fundamental para isso, para escapar dessa dominação, para fugir dessa dominação e para ser um sujeito que vai transpor todas as barreiras e vai criar uma sociedade justa, igualitária, humanista e redentora, sociedade onde a capacidade de transmitir conhecimentos vai ser infinita, vai ser uma sociedade onde todos possam ter uma vida melhor. Em suma, a subjetividade é a forma de inovar o ser humano, deve ser o grande interrogar para transmitir a esperança. E com isso podemos evoluir este globo com bases sólidas e reflexões reais e conscientes e assim edificantes em ser humano, pleno, justo, conciliador e harmônico, em todos os sentidos de sua plenitude, que avalia e se reformula sempre baseado em fatores humanistas, ou seja, a subjetividade, no caso aqui que eu estou colocando essa provocação, essa indagação, é a forma de inovar o ser humano. Ela deve ser o grande interrogar, ela deve transmitir a esperança, a subjetividade, e com isso vai fazer com que possa existir um globo com bases sólidas e reflexões reais, não reflexões imaginárias, reflexões que foram baseadas em equívocos, não, mas reflexões que possam fazer com que o ser humano seja consciente, seja edificador, vai construir a sociedade edificada e vai fazer com que haja um mundo pleno, justo, conciliador, o ser humano pleno, justo, conciliador, harmônico, onde a harmonia vai prevalecer, vai fazer em todo sentido da sua plenitude e vai avaliar e se reformular a cada instante de sua vida. Então, a subjetividade vai elencar todos esses fatores, né? Vai fazer o ser humano ser um ser humano pleno, justo, conciliador, que vai ser aberto ao diálogo e vai ser harmônico, onde a paz vai acontecer a todo momento, e não a discórdia, a intolerância, o egoísmo, a raiva, não, isso, a harmonia vai acontecer a todo momento. E agora, indo para o nosso final do nosso conteúdo, vou deixar um pensamento para vocês. Pensamento: subjetividade, pensar, repetir e analisar, e consolidar uma conjuntura de importância onde o ser humano possa agir, sendo alicerçado em uma convicção de uma paz suprema a construir com exatidão em toda forma de ação, com ascensão de renovação. Ou seja, a subjetividade é isso, né? Pensar, é sempre pensar, é nunca parar de pensar, e vai levar para o refletir, que vai ser a fase intermediária do pensamento humano. E aí, na fase mais avançada, o analisar, né? Que vai abranger toda uma conjuntura e vai consolidar a importância onde o ser humano possa agir
sendo alicerçado em uma convicção que nunca vai mudar, que vai ser uma convicção sólida, uma convicção edificante, de uma paz suprema, onde vai aceitar o pensamento diverso e vai construir com a exatidão, com a forma plena de transformação do mundo. E vai surgir uma ação que vai levar a ascensão da renovação, ou seja, ele sempre vai se renovar, ele sempre vai buscar novos pensamentos, novas ideias, novos sentidos em sua vida. E a subjetividade vai se elevar a um patamar nunca visto, e vai ser um sujeito grande, inovador, simples na sua forma de ser e também na sua forma de abranger o mundo, vai evoluir para uma grande gama de conhecimentos que vai fazer o planeta seja um planeta melhor, identitário e transformador em novos pensamentos. Com isso, pessoal, terminando esse vídeo, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento molda o mundo, o conhecimento faz o mundo evoluir, faz o mundo edificar, faz o mundo pacificar. Se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos. Muitíssimo obrigado, pessoal. E fique